Olá pessoal, comentar sobre esse livro aqui, Estudos do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, publicado pela editora Academia Cristã de 2020. Então, Joaquim Jeremias tem um ponto que ele destaca muito, que é o uso da expressão Abba. O uso da expressão Abba, se referindo ao Pai, é característico de Jesus, não aparece na literatura judaica. Ele destaca muito esse ponto aí. Então, aqui na página 320. Eis-no, pois, autorizados a dizer porque Abba não se usa nas orações judaicas para invocar a Deus. Seria desrespeitoso e, portanto, impensável para uma mentalidade judaica chamar a Deus com um nome tão familiar. Porque o Abba é a maneira com que a criança se refere ao pai, é paizinho, papai, alguma coisa assim. Então, essa intimidade tanta com Jesus, com o pai, soaria desrespeitoso, né? Foi algo de novo, único e inaudito, ter Jesus ousado tomar essa iniciativa e falar de Deus como uma criança fala ao Pai, com simplicidade, intimidade e sem temor. Portanto, não há dúvida alguma de que a palavra Abba utilizada por Jesus para dirigir-se a Deus revela o próprio fundamento de sua comunhão com Ele. Página 321. Ele vai voltar a falar isso aí na página 63. Os pais da igreja Crisóstomo, Teodósio de Mopsuécia e Teodoro de Ciro, originário de Antioquia, população que falava o dialeto siríaco ocidental do aramaico, dão fé unânime de que a Aba era o nome com que o filho pequenino se dirigia ao pai, tá? Então é o papai. Então, como era chamado na época, testemunhos da época. Tem também a página 318. Página 318, ele vai citar um trecho que é citado pelo Gesa Vermes, e que apareceria a palavra Aba lá. Ele diz assim: existe apenas uma passagem na literatura judaica tardia, onde a palavra Aba se refere a Deus. É a narração de um acontecimento que se deu pelo fim do século I, refere-se a Hanina Haneba, um homem famoso por seu sucesso em orações para obter chuva. Aí diz a passagem: quando o mundo precisava de chuva, nossos mestres tinham o costume de lhe mandar as crianças das escolas, que se agarravam ao seu manto e imploravam: Aba, Aba, papai, papai, dá-nos chuva. E ele dizia a Deus: Senhor do universo, concede-nos a chuva em vista destes que não são ainda capazes de distinguir entre um Aba que tem o poder da chuva e um Aba que não tem. 319. Aí ele vai dizer, o Joaquim Jeremias vai dizer: à primeira vista, parece que temos aí uma amostra de que Deus é chamado de Abba. Então não é tipo de Jesus, já era usado, né? Mas devemos considerar duas coisas. Em primeiro lugar, a palavra Abba é aplicada a Deus como de um modo de uma brincadeira. Hanina apela à misericórdia de Deus adotando o grito: Papai, papai, dá-nos chuva, que as crianças repetem em coro, e chama a Deus de um Abba que tem o poder de dar chuva, como fariam as crianças na sua linguagem. Em segundo lugar, e isso é o mais importante, Hanina não se dirige absolutamente a Deus como Abba, pelo contrário, ele invoca-o como Senhor do universo. Sem dúvida, a história constitui, de certo modo, um prelúdio à afirmação de Jesus dizendo que o Pai Celeste sabe do que precisam seus filhos, que ele envia chuva sobre os justos e injustos e dá boas coisas aos filhos que lhes pedem. Mas isso não nos fornece a prova de um uso de aba para invocar a Deus. Desse modo, não temos nenhum testemunho do uso deste termo com tal referência em todo o judaísmo. Então, aqui ele está dando uma resposta sem citar, né, ao Gesa Vermes. Então, continua mantendo que Abba é uma palavra que muito possivelmente vem de Jesus, né? E é típica de Jesus. Aqui na página 95, ele vai falar do querigma. Vai dizer assim: a proclamação ou querigma é a pregação missionária dos judeus aos judeus e aos gentios. Tem por conteúdo o anúncio do Cristo, do Senhor crucificado, ressuscitado e que deve tornar a vir. O mais antigo resumo do querigma encontra-se em 1 Coríntios 15. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 12. Portanto, pregar Jesus, anunciar que ele nos reconciliou e que ele é a nossa paz,
Isso é o querigma. Do querigma, devemos distinguir a didaquê, que é o ensino, a pregação da comunidade. Se o querigma se destina aos de fora, a didaquê é para os de dentro. Cada região litúrgica começava com a didaquê. O livro dos Atos 2,42 é, ao meu ver, descreve como se celebrava o culto divino no cristianismo primitivo. Compreendia 4 partes. Começava com o ensinamento, que seria a didaquê dos apóstolos. Depois vinha a koinonia, que provavelmente significava uma refeição em comum. E depois vinha a fração do pão, a Eucaristia. E para terminar, as orações. O ensino, a instrução, situa-se, pois, no início da celebração. E disso temos numerosas provas. Isso, página 95. É isso. Muito obrigado, então.